7 horas mais 39 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. Efeitos da pandemia. Engenheiros aprovam proposta da Embraer para nova suspensão temporária de contratos. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E o governo de São Paulo anuncia que vai manter a flexibilização da quarentena nas cidades do Vale do Paraíba, porém não foi liberada a reabertura de novas atividades. E o destaque esportivo é seu, Luiz de Oliveira. Agora a discussão está na Fórmula 1. São Paulo tem, Rio não tem, mas Rio tem, mas São Paulo não tem. Vamos entender isso logo mais. E mais, confira o que abre e o que fecha deste feriado de Corpus Christi aqui em Jacareí. Você também terá todas as informações da nossa região. E hoje nós teremos como convidado mais um, pré-candidato a prefeito aqui de Jacareí. Ele que é do Patriota. Quem vai participar conosco é o empresário Sérgio Coutinho, que é pré-candidato a prefeito de Jacareí pelo Patriota, mais conhecido como Foguinho, Sérgio Coutinho será o nosso entrevistado hoje às 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. 7 horas mais 41 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 11 de junho de 2020, uma quinta-feira. Jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, mesa de som de Antônio Márcio Buim. Bom dia, Buim. Reportagens da Ana Lúcia Ferreira e a editoria do Esportes hoje é do comandante Luiz de Oliveira. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Você, ouvinte do Jornal da Mensagem, já pode mandar suas mensagens pra gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. Para começar a quinta-feira, vamos então com a previsão do tempo. Segundo o CPTEC, hoje nós teremos predomínio de sol na região metropolitana do Vale do Paraíba. Bom, nós poderemos ter aí, logo pela manhã, nevoeiros em pontos da região. Em alguns pontos, E o dia será de sol entre poucas nuvens no Vale do Paraíba. As temperaturas estarão estáveis. Para amanhã, sexta-feira, dia 12, o dia será com predomínio de sol na região e as temperaturas também estarão estáveis. Estradas. 7 horas mais 42 minutos. Vamos então atualizar informações do trânsito com a Ana Lúcia Ferreira, Feriado para algumas cidades, outras cidades anteciparam o feriado, é normal. Esse nosso Brasil tá desse jeito, Mas será que o trânsito tá normal? Ana Lúcia Ferreira chegando com as informações. Muito bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você e todo mundo que nos acompanha nesta quinta-feira aqui na Rádio Mensagem, Até estranho falar de feriado, Doni? Eu tenho certeza que o nosso ouvinte aí causa esse estranhamento, com exceção da questão da fé, do motivo maior, do feriado. Tirando isso, todo mundo já está de feriado há muito tempo, O pessoal não está vendo mais diferença de um dia para o outro, E muita gente ainda está esperando essa retomada total dos serviços para ter segurança para sair de casa. Mas a gente tem sim, hoje um feriado nacional de Corpus Christi, E as programações religiosas, como disse aí o padre de Carlos, no finalzinho da Santa Missa, também devem gerar alguma movimentação no dia de hoje. Eu aproveito esse espaço aqui, Doni, só para reiterar para o nosso ouvinte que as igrejas estão abertas para a oração pessoal, muitas igrejas da nossa diocese. Mas a orientação, a gente sabe que o povo é devoto, que quer ir até a igreja, e isso gera movimentação, gera trânsito, pode gerar até aglomeração. A orientação é realmente fazer a oração de casa, sua adoração de casa, e não procurar as igrejas, sobretudo nesse dia, o que pode gerar aglomeração. Agora, falando um pouquinho aqui das estradas da nossa região, estou dando uma olhada aqui no site da CCR Nova Dutra. A gente tem um trânsito bom, o motorista faz aí um bom caminho, sinal verde, não encontra nenhuma dificuldade na manhã desta quinta-feira. Também nas demais rodovias da região, a gente consegue ver agora um trânsito bom também. O motorista faz aí um bom caminho, lembrando aquilo que eu disse, existe a possibilidade de movimentação e, além disso, muitas pessoas que eventualmente nem são católicas ou que vão aproveitar essa data para fazer uma movimentação maior,
a recomendação ainda é a mesma, permanecer em casa e evitar o trânsito do vírus nessas regiões do estado. Mercado financeiro. 7 horas mais 44 minutos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, prevê uma recessão mundial de 6% para 2020, caso a pandemia de coronavírus permaneça sob controle e uma penetração, e uma retração de 7,5% no ano, em caso da segunda onda. Isso de acordo com as perspectivas econômicas, que foi publicada ontem. A pandemia da Covid-19 provocou a recessão econômica mais grave em quase um século, e esta está originando aí prejuízos para a saúde, emprego e também para o bem-estar. Para você ter uma ideia, para 2020, a OCDE antecipa uma forte recuperação em caso de pandemia sob controle, com um crescimento de 5,2%, que se verá limitado a 2,8% no caso de uma segunda onda. Esporte. 7 horas mais 45 minutos, abrindo a página esportiva, o Luiz de Oliveira, o comandante, que já está conosco e já explicando essa quinta-feira o que aconteceu. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu caro Doni, meu caro Decano Buim, e a todos que nos acompanham nesse Jornal da Mensagem. Sim, meu caro, eu fiz a minha manchete em cima da Fórmula 1, que está aí perigando não acontecer nem no Brasil, mas me permita o senhor também fazer aqui um apanhado breve dessa pauta, que a federação ontem, meu caro, na quarta-feira, na reunião, deu um puxão de orelha, chamou o Marquinho, Chedi lá no cantinho lá, e mais o gestor da Red Bull, falou: como assim? Vocês assinaram um pacto que todo mundo voltaria no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo bate-lugar, e você me volta antes, está treinando, qual é a tua, Quer levar vantagem e tal? O Marquinhos Chedi, que todo mundo conhece, um político raposão, falou assim: eu não nada disso, tal, que os meninos queriam. No fim, eles entenderam, não vão mais continuar o treinamento e aguardar que os outros clubes também comecem os seus treinamentos, aí todo mundo num só momento. E também dizer que provavelmente, meu caro, aqui agora, essa segundona que vai acontecer, os testes poderão, é condicional. Isso é uma coisa. E a outra, olha que legal, meu caro Doni, só a síntese, só a cabeça do texto, Divar Simões, amador do basquete, o melhor atleta do Vale do Paraíba de todos os tempos. O senhor que tanto o entrevistou, o que o senhor acha? Olha, Luiz, interessante, viu? O Edivar, tá representando aí como o melhor atleta do Vale do Paraíba, mas eu não entendi muito bem esta metodologia. Exatamente, porque e o Biratã? Então, rapaz, o Biratã ficou a questão também, porque na verdade o Edivar, ele disputou com o Zito, João do Pulo e atualmente, o mais recente atleta da nossa região, que não é do Vale do Paraíba, ele é lá do litoral, não sei porque também a inclusão do Gabriel Medina, o surfista. E a questão do Biratã e tantos outros, Zé Geraldo e outros atletas, do jogadores, que fizeram história no nosso Vale do Paraíba, mas que por ele foi o acumulado, por exemplo, Olimpíada, bronze em 64, 3 Olimpíadas na sua carreira, 64, 68, 72, um multicampeão, primeiro título, brasileiro de 81, brasileiro ao basquete São José, quem era o técnico era ele. Então isso tudo foi ali um handicap para que ele fosse o ganhador dessa honraria de ser o primeiro. Eu acredito que foi o pacote todo. E o Biratã, extraordinário, pivô, tinha lá seus ganchos, enfim. Mas o Biratã, cá entre nós, a bem da justiça, é a verdade, foi aquele jogador que todo mundo conhece, passou pela Itália com muito sucesso, tudo, mas não teve o sucesso que o Edivar teve na sequência como técnico, como gestor, enfim, eu acredito que o pacote seja este. Ah, tá. Ou seja, o Edivar seria um pouco mais completo, então. Mas, exatamente, ele campeão como a Olimpíada, o Biratã já não teve, multicampeão
título brasileiro, brasileirão do basquete em 81 pelo São José, que isso foi a glória naquela época, né, 81, aonde a região todinha ficou alvoroçada, caminhão, bombeiro entrando na Avenida Nelson Dávila, enfim, um sucesso total. Talvez seja por isso, né, meu amigo? É verdade, né, Luiz? Então nós vamos aí parabenizar quem teve essa iniciativa. Eu acho muito interessante. Legal, muito bom isso, viu? Muito interessante. E uma coisa interessante, nós emendando uma na outra, me permita também, é o seguinte: sábado, né, dentro do panorama esportivo, nós abrimos lá, escolhemos os melhores da várzea do Amador de Jacareí. E é tão gostoso, tão interessante, que nós temos a seleção do Caio Cândia, menos jogador, temos do Neinha, do Boa Vontade, sobejamente conhecido, temos a do Barreirinho, que foi um dos melhores laterais de direito que conhecemos, temos do Osiris, que é o atual presidente da Liga, tem a minha, e nós temos todas essas seleções que fizemos. No sábado passado, que paramos no meio de campo, sob a coordenação, sob o âncora Fábio Vieira, nós paramos no meio do campo para continuar sábado agora, finalizar. Meu amigo, o senhor sabe que mesmo recluso, a gente tem os nossos contatos, tem aqui os nossos apps, e os amigos, você esqueceu do fulano, você esqueceu do, por exemplo, nome concreto, você esqueceu do Tóio Grão, apesar que não chegamos lá ainda na frente. Mas, por exemplo, na minha seleção está o Chiquinho Motoleco. Por quê? O Chiquinho Motoleco, ele tinha mais ou menos um plus a mais do que o Tóio Grão. Tóio Grão você conheceu, sabe da habilidade desse jogador, que já não encontra mais no meio de nós, mas não é aquele jogador fabuloso de toque com a esquerdinha, lançava, ele tocava por música, mas eu entendo que o Chiquinho Motoleco, ele era um pouquinho mais completo do que o Tóio Grão disciplinarmente, além da habilidade. Então veja que isso é gostoso, porque a turma pergunta, e fulano, que nem você perguntou, e o Bira? Isso que é o gostoso. Então nós estamos desenvolvendo isso no panorama, né, a seleção amadora de Jacareí. Se você ver a relação que está na minha mão, na mão do Jair, na mão do Fábio, você vai ver que é um elenco, é uma pleide de jogadores que a gente até fica assim, saudoso, puxa vida, como tinha futebol legal, né, meu caro? Mas eu vou na minha manchete, me permita aí. Fórmula 1, olha, o Rio de Janeiro, que continua lindo, em que pese as pessoas, mas diz o seguinte, quer levar a Fórmula 1 de 2021 para o Rio, mas tem dinheiro, diz que tem 350 milhões de dólares. Agora eu pergunto, se tem 350 milhões de dólares, por que não usa no esporte menor? Por que não usa na formação de atleta? Por que não dá uma roupagem melhor ao futebol, ao esporte, né, do Rio de Janeiro? Vou investir na Fórmula 1 porque é permissivo pelo estatuto do regulamento, do parafuso, não sei o que. Está lá, então quer usar na Fórmula 1. Então o Rio falou assim ontem, nós temos 350 milhões, aí São Paulo virou, mas vocês não têm a pista, nós temos Interlagos. Daí o Rio falou, vocês têm Interlagos, mas não tem dinheiro. Pode um negócio desse, e a Globo então, que é uma das investidoras nas transmissões, que é uma fábula, né, a Fórmula 1, está retirando, né, está tirando seu carro, seu time de campo, né? Por quê? Porque não temos, meu caro Doni, pilotos que tivemos, e a atração, a audiência já não é a mesma, e alguns patrocinadores estão fugindo disso. Então ela também, Globo, está saindo, sem essa presença dela, que é financeira, juntamente, né, aos detentores do poder da Fórmula 1, que é uma fábula mundial, repito, ela saindo, o dinheiro também encurta, a situação fica mais difícil. Então, tudo indica que 2020, que não vai ter a sequência em razão da pandemia, essa é a conversa preliminar, mas 2021 também talvez não tenha, porque o Rio de Janeiro que quer, tem dinheiro, mas não tem a pista, e vai fazer a pista em Deodoro, me parece se o nome, e vai desmatar, e tem que pedir permissão ambiental para desmatar aquilo que eles querem fazer pista e desmatar, já não temos mata, já não temos floresta, e ainda vai desmatar para fazer pista de corrida, tenha santa paciência.
Ah, Luiz, eu já ia pagar para você uma viagem para o Rio de Janeiro pós-pandemia, tá bom? Já que você ama tanto o Rio de Janeiro. O Rio continua lindo, mas as cabecinhas que estão lá... Ah, Luiz, mas o Rio é lindo, né? Muito. Infelizmente, né, meu caro, o Rio é lindo e quem administra é feio mental, entendeu? Então é isso, rapaz. Agora nós temos a Fórmula 1 como motoristas, não temos mais pilotos, não temos renovação. Emerson Fittipaldi recentemente fez aí uma entrevista bastante pesada, bastante crítica, bastante de clamor, pedindo que devemos fazer as segundas divisões, Fórmula 3, Fórmula 2, para chegar na 1, sem isso ninguém vai chegar à Fórmula 1, nós não temos mais corredores, etc. Tem a razão dele que não houve uma renovação. E todo mundo sabe que o automobilismo, desde o kart, é muito caro, e o senhor sabe disso, que o senhor andava lá de carrinho de rolemã, lá no Principado da Vila Garcia, e o senhor sabe que isso é caro. Eu sei, viu, Luiz? Eu sei, porque eu comprei um carrinho de rolemã e... Eu sei disso. E foi o único. Tinha amortecedorzinho na frente. Não, tinha, viu? Tinha até ar-condicionado, viu? Então, só que a dona Maria Eugênia ficava de cabelo em pé quando você descia aquela ladeira. Tinha ar-condicionado só na frente, viu, Luiz? Só que inventar o ar-condicionado livre, né? Isso. E tinha um kit de primeiros socorros atrás. E 4 pessoas esperando lá para te carregar na padiola. Hoje voltarei no segundo bloco apenas, senhor, tá bom? Não, então tá bom, Luiz. Você volta no segundo bloco aí e sabadão a equipe se reúne aqui no Panorama, tá bom? Aí não, nós estamos ainda em isolamento. Ah, e tem que estar mesmo, nós viu, Luiz? Nós estamos em home rádio, né? Porque home office é trabalho, né? Home, casa, office, ofício, oficina. Nós estamos em home rádio. Home rádio, né? Tá bom, Luiz. Um abraço pra você. Outro pro senhor. Tá e bom. A todos. Tchau, meu amigo Boim. Fica com Deus. Tá bom. Um abraço pra você, Luiz de Oliveira aí. Sempre com seu espírito sempre magnânimo em relação ao esporte, destacando pra gente aqui no nosso Jornal da Mensagem. Boim, vamos para um intervalo? A gente vai para um intervalo, a gente volta com a Ana daqui a pouco, né? Ana Lúcia Ferreira já trazendo aí alguns detalhes importantes em relação da reunião do governador ontem, né? A expectativa era que nós poderíamos ter uma flexibilização maior aqui em Jacareí, São José, mas o que será que aconteceu, hein? E a quarentena, acaba ou não acaba? Há mais 15 dias, daqui a pouco a Ana volta com as informações. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 2 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de quinta-feira, hoje 11 de junho de 2020. E as informações chegando para você ficar muito bem informado. Daqui a pouquinho a gente fala o que abre e fecha aqui em Jacareí, né? Porque tem algumas cidades que teve a antecipação do feriado de hoje. Então o feriado já aconteceu. Então hoje, por exemplo, na capital paulista não é feriado. Então vai estar aquela muvuca toda na capital paulista, principalmente nas feirinhas da madrugada em São Paulo. Mas aqui é feriado hoje aqui em Jacareí. E a Ana Lúcia Ferreira está conosco para trazer já as informações. Ontem teve reunião, do governador João Dória teve de novo aí aquela exposição para falar. O que aconteceu? Muito bom dia novamente, Ana. Sim, Doni, bom dia para você e todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mensagem novamente, nesta quinta-feira, os ouvintes que estão ligando o rádio agora. Olha, o governo do estado de São Paulo anunciou que vai manter a flexibilização da quarentena aqui na cidade do Vale do Paraíba. Porém, não foi liberada a reabertura de novas atividades, como, por exemplo, aí, jogos de futebol, a realização de missas, né, e cultos também, né, ainda fica essa restrição por conta da alta probabilidade de contágio para a nossa região. Os índices da evolução da pandemia se tornaram um motivo para os municípios seguirem na fase 2 do Plano São Paulo. No critério capacidade hospitalar, os 2 índices do Vale do Paraíba estão verdes, o que possibilita a região estar na fase 5 do plano de flexibilização. Mas como no quesito evolução da epidemia há 2 índices laranja e um amarelo, a região foi mantida na fase 2. O Plano São Paulo divide o estado pelos departamentos regionais de saúde.
As cidades aqui do Vale do Paraíba estão no Departamento Regional de Taubaté. Segundo o governo de São Paulo, as regiões serão avaliadas periodicamente de acordo com indicadores de saúde, verificando se cumprem os critérios para avançar em uma fase de maior relaxamento a cada 14 dias, ou voltar para uma fase anterior, mais restrita, a cada 7 dias ou imediatamente, caso haja evidência da piora da situação. É um ponto que a gente não falou aqui, né, Doni? Não sei como é que o nosso ouvinte avalia isso, mas como a gente vem falando que é um risco você ofertar essa possibilidade de flexibilização e também a possibilidade de retroceder, né, de voltar todo mundo mais ainda para dentro de casa, eu fico imaginando a seguinte situação: as pessoas saindo, se contaminando e depois voltando para casa contaminadas, né? Retrocedendo, o que pode acontecer. Tinha até agora um recado na página do governo do estado de São Paulo, alertando para esse tipo de situação na região de Ribeirão Preto, né, justamente por conta da situação grave que está por lá, né? E aí o governo classificou a região de Ribeirão Preto na fase vermelha, né, então, que é uma fase anterior. É esse tipo de situação, né, que pode acontecer, né? Agora, uma coisa é certa, Doni, se eventualmente as pessoas se contaminarem, elas vão voltar para casa num isolamento mais rígido, que pode funcionar ou não, contaminadas, né? Contaminadas e eventualmente até precisando aí da rede hospitalar. E tem outro detalhe, Ivana, tem muita gente, nós não sabemos, por exemplo, eu não sei se eu sou assintomático ou não, né? E a gente não sabe, mas a gente toma todos os cuidados. E quem não toma os cuidados, que vai para a rua e volta para casa, tem os contatos e, logicamente, com seus parentes. Enfim, a probabilidade de nós aumentarmos a contaminação do Covid-19 depois dessa flexibilização é muito alta, né? Então, os infectologistas, os especialistas têm ficado aí de orelha em pé, porque a tendência dessa curva, essa curva que não desce nunca e só está subindo, a chance é muito maior. Exatamente. Você tocou num ponto legal, Doni, porque na última terça-feira teve até uma confusão com a Organização Mundial da Saúde em relação a casos assintomáticos. Uma porta-voz da organização foi a público e disse que deu a entender que casos assintomáticos transmitiam, mas era uma coisa muito rara. E aí, horas depois, a OMS voltou atrás, reiterando que casos assintomáticos transmitem sim a doença, né? Porque essa fala dela causou estranhamento, né? Como assim os casos assintomáticos não transmitem? E o que explicaria, então, esses milhões de casos em todo o mundo, né? Essa aceleração da propagação da doença? E aí depois a OMS voltou atrás e disse, não foi isso que ela quis dizer, e a gente reitera que casos assintomáticos continuam transmitindo em alta velocidade. São, inclusive, os grandes culpados pela propagação do vírus assim tão rapidamente, né? Porque o caso assintomático, a pessoa não está com nenhum sintoma, teoricamente ela está transitando, né? Aquilo que você falou, eu posso estar contaminada, você pode estar contaminado e a gente está contaminando pessoas ao nosso redor, né? O que é, de alguma forma, uma imunização natural. Mas neste momento que nós não temos vacina, eu posso eventualmente contaminar um idoso, eu posso contaminar uma pessoa que tem alguma doença, né, e mais crônica, e essa pessoa sim sofrer as consequências do vírus que eventualmente estivesse em mim de forma assintomática. Então é importante fazer esse raciocínio de cadeia, né, para a gente evitar esse trânsito, especialmente em situações como essa, né, o feriado que a gente tem hoje e que muita gente, Doni, está sim transitando. A gente já percebe aí, olhando o mapa das rodovias, as pessoas já estão transitando e indo para outras regiões, aproveitando esses dias aí de folga, de flexibilização. Ontem a gente comentou sobre a questão de algumas lojas que não tem aí o cabedal ou não se preparou para mandar o boleto para as pessoas pagarem. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas ontem eu vi outra cena que eu fico de cabelo em pé, né? Porque tem uma loja de nome, grande nome, aqui, a grande de porte aqui em Jacareí, não é possível que as pessoas fiquem naquela fila enorme no centro da cidade para pagar conta. A loja não tem a pachorra, não tem aí a sensibilidade de saber que o cliente está lá para cumprir com a sua obrigação. Ela fala, olha, me dá seu WhatsApp, me dá o seu e-mail, me dá o seu endereço eletrônico, alguém pegando ali, e depois a gente entra em contato e manda por e-mail. Não é possível que isso não aconteça. Não é uma loja do Donizete Eugênio que tem meia porta, é uma loja que tem aí, é a loja nacional, viu, Ana? Acaba ficando revoltada com isso.
Ô, Doni, mas você sabe o que é isso aí? Isso aí é aquela cultura do digital, sabe? Do que a gente sempre está falando aqui na Rádio Mensagem. Essas empresas grandes, elas são muito boas de propaganda, né? Então, de fazer uma propaganda que você vai no aplicativo, no site, você vai ser feliz, você vai fazer várias coisas, você vai se resolver. E eles esquecem que tem um público que simplesmente não tem acesso ou não tem familiaridade com isso. Veja você o exemplo da Rádio Mensagem, né? Não é porque a gente trabalha na Rádio Mensagem, não, mas desde o início da pandemia a gente está ofertando uma quantidade razoável de motoboys para retirar as contribuições na casa das pessoas. Por quê? Porque a gente conhece o nosso público-alvo. E isso aí é uma grande falha do setor de marketing, de comunicação, porque eles estão simplesmente comendo bola, né? E aí, com essa desculpa do aplicativo, do site, etc., eles economizam o quê? Economizam em correspondência, economizam em papel, e não se manda mais mesmo essas faturas de loja para casa das pessoas. Tudo agora é aplicativo, é site. Então gera isso aí que você está vendo, né? Então é um marketing negativo e gera revolta, porque são empresas grandes que têm um grande capital e não fazem esse exercício de empatia. E a Rádio Mensagem, né, que é bem menor, infinitamente menor, consegue muito bem fazer. Então está mais ligado aí à capacidade de empatia desses gestores e não necessariamente está ligado à questão do dinheiro. Aquela história, enquanto nós formos números e não formos chamados pelos nomes, aí não tem a simpatia, né? Exatamente, Doni, é isso mesmo. Agora tem esse detalhe. Muito bem. Ô, Ana, obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso jornal aí. Amanhã você estará aqui, né, em nossos estúdios, e eu estarei em casa, em home office. Obrigado aí, uma ótima quinta-feira, hein? Para você também, Doni. Bom trabalho. Bom trabalho, obrigado aí pela participação. A Ana Lúcia Ferreira participando conosco também aqui do nosso Jornal da Mensagem. E hoje é quinta-feira, hein? E como mais uma consequência da pandemia de coronavírus, a celebração de Corpus Christi será diferente nas igrejas da região neste ano, hein? Sem os tradicionais tapetes nas ruas e fiéis nos templos, as comunidades se organizaram aí para transmitir as missas online. No Santuário de Nossa Senhora Aparecida, a comemoração será marcada por uma missa às 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, seguida de uma procissão eucarística na área externa da Basílica de Aparecida. A celebração será presidida pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que recebeu a ligação do Papa, né? Para acompanhar aí, basta acessar o canal do YouTube também. Na nossa diocese, a Diocese de São José dos Campos, que inclui paróquias aqui em Jacareí, Igaratá, Santa Branca, Monteiro Lobato e Paraibuna, mesmo sem a tradicional confecção de tapetes, as procissões com o Santíssimo Sacramento acontecerão. Mas como vai acontecer, hein? Essa procissão vai acontecer e a gente vai falar daqui a pouquinho, mas antes o Padre Rodolfo, que já está conosco, o Padre Rodolfo Leal Muniz, o Padre Reizinho, que é nosso colega aqui da Rádio Mensagem também, da paróquia São José Operário do bairro Cidade de Salvador, explica como vai acontecer no Cidade de Salvador. A paróquia São José Operário apresentará a partir das 13 horas a carreata com o Santíssimo Sacramento, passando pelas ruas principais. No Facebook da paróquia São José Operário de Jacareí se encontra o roteiro. Você, irmão, irmã, aguarde a passagem de Jesus no Santíssimo Sacramento, enfeitando na frente da sua casa e na frente também da capela, sem aglomerações, com uso de máscara. Somente 2 carros que farão esse percurso, né? A Pascom e também o carro de som com o Santíssimo. A missa será às 18 horas pela internet, a Facebook da paróquia São José Operário. Depois teremos adoração e também homenagem ao nosso músico Cirineu, que faleceu, cantava na paróquia, homenageava todos também, nossos sentimentos aos familiares. E faremos também homenagem ao Cirineu, esse nosso grande amigo. Esse será também o pedido de cobertores. Hoje nós não teremos Corpus Christi com os tapetes nas ruas, mas nosso tapete será a doação de cobertores através da live da pastoral do canto litúrgico. A paz de Jesus, salve Maria, paróquia São José Operário de Jacareí. Muito obrigado ao Padre Reizinho. Lembrando que os percursos serão realizados ao redor das comunidades, hein? E durante o trajeto, voluntários vão recolher alimentos, cobertores e itens que serão doados para famílias carentes. O horário das celebrações varia conforme as paróquias. Então, para você aí das comunidades, só ficar atento aí no site das paróquias para você acompanhar a programação das paróquias aqui na nossa Diocese de São José dos Campos.
Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8 horas mais 14 minutos. Deixa eu só passar aqui pelo nosso WhatsApp. Deixa eu dar uma registrada aqui. O Luiz de Oliveira é brincadeira. O Luiz de Oliveira fica pegando no meu pé aqui. Aí fica dando corda para os nossos ouvintes aqui. A Léo, nosso ouvinte Léo, está dizendo o seguinte: Donizete Eugênio, então seu carrinho era de rolemã com direito a ar-condicionado, hein? O meu carrinho é a gás. Faça frio, faça calor, o meu é a gás. Há 53 anos. E ela dá aquela risada aqui, aquele sorriso, né, de criança. Ela diz que é o único que ela consegue pilotar até agora, que é o fogão. A Leonilda Camargo. Tá aí a Léo participando conosco. Ô, Léo, obrigado aí pelo carinho. Que nada, né? Você é muito competente também em outras questões também, consequentemente, né? E para pilotar fogão não é para qualquer um não, hein? Não é simples não, hein? Não é qualquer um que consegue pilotar um fogão, hein? Não é tão simples também não. A Janete Palácio também mandando aqui a sua participação. Obrigado, Janete. Dizendo o seguinte aqui. Eu tenho uma dificuldade de entender esses emojis, né? Esses emojis, eu tenho uma dificuldade terrível. Tem que escrever o que significa. A Janete está dizendo que o governador de São Paulo, ele deu mais 15 dias. Ou seja, ele está ligado no automático, no 15 em 15. Um abraço para todos. Aliás, a Janete, desde o início, tem falado isso, né? Por que o governador não estipula um prazo maior? Um prazo maior da quarentena e depois você retrocede. A nossa ansiedade vai ser reduzida nessa situação. Agora nós vamos esperar até o dia 28 de junho uma expectativa de flexibilização. Só que nós vamos colher essa muvuca toda dessa flexibilização e talvez não tenhamos uma outra flexibilização. Ele joga para o dia 15 de julho. Pronto, aí você fica desanimado de novo. Então, olha, quarentena até agosto, ponto. Aí nessa quarentena nós vamos aos poucos flexibilizando. Isso, vamos flexibilizando, vamos liberando aos poucos. Agora ele fez ao contrário, né? Aí fica mais difícil para todo mundo, aí fica todo mundo nesta ansiedade toda, que é o grande problema da nossa humanidade aqui também. Ah, bacana. O Padre Rezim já está preparando toda a comunidade lá no bairro Cidade de Salvador, região leste de Jacareí, está acompanhando já a programação aí de Corpus Christi nas paróquias, está tudo certinho, está tudo organizado, e quem tiver dúvida, ligue aí, dá uma olhadinha no site das paróquias para poder acompanhar. Hoje é quinta-feira, né, o dia da nossa Eucaristia, né, esse nosso alimento, Jesus Cristo no nosso coração. 8h17, nós vamos a um breve intervalo, o Bointe volta já com a participação do nosso entrevistado, né? Já surgido mais um pré-candidato a prefeito aqui de Jacareí, que vai participar conosco, que é o Sérgio Coutinho Foguinho, que é do Patriota, que vai falar conosco ao vivo aqui no nosso Jornal da Mensagem. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 21 minutos, 8h21, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Deixa eu passar um comunicado aqui que eu recebi do Sincomércio, que é o Sindicato do Comércio, e também da CDL, que é a Câmara Dirigente de Lojistas, de acordo com reunião que eles realizaram ontem com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Fica autorizado a abertura hoje do comércio de Jacareí, das 2 às 6 da tarde, hein? Das 2 às 6 da tarde, conforme cláusula 54, 2019-2020. Então, portanto, aí ficou autorizada a abertura do comércio hoje, das 2 às 6 da tarde, segundo aí o Sincomércio aqui de Jacareí. O povo brasileiro é maravilhoso, né? Tem muita gente preocupada em pagar a sua conta, né? Em saldar com a sua dívida, mesmo com essa dificuldade, né? Mesmo com essa dificuldade. E quando a gente observa situações complicadas em relação aí à compra de respiradores, compra disso, compra daquilo outro, superfaturamento, pagamento antecipado de milhões, a gente fica numa situação que só esse tipo de atitude pode nos esperançar, né?
nos dar esperança, nos fazer com que a gente possa acreditar que o Brasil possa ser melhor ainda, né? E a gente tem que acreditar, porque o Brasil tem um pouco mais de 500 anos, né? Ainda é uma adolescente ainda tem muito que melhorar, tem muito que aprender. Mas é isso, né? O povo está preocupado, está indo para as filas para pagar a conta, né? Para saldar com a sua dívida. Logicamente para poder gerar economia. E às vezes você observa notícias aí de pagamentos antecipados de milhões e milhões para produtos que não vão servir para a população. 8 horas mais 22 minutos, já recebendo em nossos estúdios, por telefone, é claro, né, para manter aí o distanciamento social, nós estamos em contato por telefone com o empresário Sérgio Coutinho, ele que é conhecido também como Foguinho, né, na área esportiva, o Foguinho. Ele é pré-candidato a prefeito de Jacareí pelo Patriota. Foguinho, um abraço para você. Muito bom dia, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem mais uma vez, hein? Bom dia, Donizete Eugênio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Mais uma vez é um prazer estar falando com vocês. Nós aqui agradecemos e desde que o Sérgio Coutinho, Foguinho, tem trabalhado e participado aí das questões políticas mais ativamente na direção dos partidos, a gente tem acompanhado a sua participação mais ativa, até mesmo como coordenador de alguns partidos e agora como pré-candidato. Eu gostaria que você fizesse um balanço para a gente, o que foi te motivando, o que te motivou a chegar nesse patamar agora, Foguinho, para você colocar o seu nome aí para a população, para as eleições municipais como pré-candidato a prefeito, por favor. Donizete, na verdade, assim, né, eu iniciei efetivamente a minha participação na política em 2015, né, quando eu participei de um grupo político na cidade e agradeço a oportunidade que foi me dada aí para estar na parte de articulação, coordenação, né, aprendi muito. E depois, em 2018 para 2019, eu assumi a presidência de um partido também aqui na cidade, na qual, logo em seguida, nós renunciamos à presidência por não concordar com algumas coisas que estavam acontecendo. E agora, no início do ano, nós assumimos aí o Patriota. Doni, a gente vem acompanhando, né, os bastidores da política e percebendo a carência que o povo jacariense tem em relação a lideranças políticas, né, posicionamentos políticos. Jacareí sofre há mais de 20 anos com más gestões aí política, né, e isso, de certa forma, acaba dando para a gente uma abertura, fazendo com que a gente passe a acreditar que a cidade precisa ter, sim, novas lideranças, novas opções, né, e precisa mudar o rumo de tudo que vem acontecendo. O Sérgio Coutinho, por exemplo, Jacareí, você citou aí em relação à questão aí do anseio da população aí por novas lideranças aqui em Jacareí. Aliás, né, alguns partidos têm essa dificuldade de abrir espaço para novas lideranças. O Brasil sofre com isso, porque os caciques de partidos eles fazem um grupo e, logicamente, dificultam aí a ascensão de jovens para assumir aí o comando de alguns partidos. O que difere o Patriota dos outros partidos? Pois é, Doni, essa foi uma das dificuldades que nós encontramos nesse caminho, né, de 2015 para cá. Em todos os partidos que nós chegamos, a gente percebia isso. E existia o cacique, né, os partidos têm dono, e que todo projeto que é idealizado em prol de benefício próprio, ou de um grupo próprio, de um grupo particular, e isso foi nos incomodando demais, né? Então o Patriota vem com um conceito político e a gente já traz desde 2015, 2016 que a gente vem elaborando esse conceito. Nós decidimos, né, não trazer para dentro do partido ex-vereador, atual vereador, ex-prefeito, atual prefeito, né? E a gente pensa em renovação. Se a gente quer qualificar mais essa política, nós precisamos, como partido, já
ter essa postura, né? Outra decisão também que o Patriota tomou aqui, nós fechamos questão no partido em relação à coligação. O Patriota não coliga, não vai fazer coligação partidária com ninguém, né? Nós vamos seguir com chapa pura. Nós temos definido já o pré-candidato a prefeito, o pré-candidato a vice, nós temos a chapa montada dos pré-candidatos a vereador, e tudo muito bem planejado, Donizete, né? Tudo muito bem articulado. Nós já estamos discutindo aí para apresentar para a população um plano de governo, com muita responsabilidade, com muito respeito e comprometimento com o município, né? Nós não vamos prometer nada que a gente não possa cumprir. Então, é uma condição, né, que o Patriota tem de realmente fazer a diferença na política local. Então, no caso, o Patriota, ele vem nas eleições deste ano para se apresentar, e então não para ganhar ou conquistar uma vaga. Não, nós estamos no jogo, né, Donizete? E eu acredito que nós estamos... o principal objetivo do Patriota é ter representatividade na política local, né? Então, nós estamos pensando aí em eleger representantes no Legislativo. Mas o jogo está aberto, né? Diante de tudo que a gente vem vendo, o que a gente vem observando aí, é a carência, exatamente o que eu te falei, a carência de projetos, né? A gente percebe que há 16 anos nós fomos governados por um grupo político, e agora um outro grupo assumiu, teve a chance de fazer a diferença, teve a chance de apresentar para a cidade um projeto diferente, e isso não aconteceu. Pelo contrário, né, o que a gente escuta, o que a gente ouve é que piorou a situação, né? E recentemente, aí, a semana agora que passou, nós vimos a discussão na rede social do ex-prefeito e o atual prefeito. Desculpa o termo, né, que eu vou usar, mas é o sujo falando do mal lavado, né? Nós estamos passando por uma crise sanitária, e na minha concepção, no meu modo de ver, é muito mais uma crise política do que uma crise sanitária, e aí um apontando o dedo para o outro, né? E foi feito uma tomada de decisão errada, mas essa tomada de decisão errada está sendo feita há mais de 20 anos, né? O problema que a gente está passando agora não a pandemia chegou para escancarar. A pandemia chegou para mostrar a fragilidade que a saúde pública tem há muitos anos, né? Então aí você percebe que um ex-prefeito e o atual prefeito trocando acusações, né? E sendo que eles são os maiores responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Então, a gente vem sim, Donizete, vem para brigar, vem para tentar apresentar para Jacareí um projeto com responsabilidade, como eu disse, com respeito, né? E consciente de que o desafio é grande, né? Nós não sabemos como é que nós vamos passar por isso tudo, e eu acho que Jacareí nos próximos anos aí vai precisar ter um gestor que ponha ordem na casa. Até porque vai ter uma queda do produto interno bruto, vai ter uma queda financeira interessante também nos municípios, né? Outro detalhe, o Foguinho, que você citou aí, em relação aí, não vai fazer coligação, o Patriota não vai fazer coligação, sairá com chapa pura. E em relação ao fundo partidário, vocês vão utilizar o fundo partidário? Outra decisão que nós tomamos também, Donizete. O Patriota não utiliza fundo partidário, né? Nós entendemos que é um desrespeito com o povo, um dinheiro para bancar, financiar caciques de partidos ou, né, eleições partidárias aí, políticas. Então é outra decisão acertada que nós tomamos aqui de não utilizar o fundo partidário. Ok. O Foguinho, você falou sobre a questão aí de pessoas que você colocou na tua chapa já montada de vereador, não convidando o ex-prefeito ou não ex-vereador na sua chapa. Mas você foi atleta e você também atuou com pessoas experientes como atleta. Na vida pública, você acha que a experiência também não conta? Não auxilia essa juventude também a ter ali um solo mais fértil? Sim, Donizete. A experiência conta, mas ela não precisa estar
totalmente dentro do projeto. Nós estamos ouvindo pessoas que já vivenciaram a política, né? E que estão nos orientando, que estão nos passando informação. Quando eu digo assim na renovação, a renovação é da maneira, na atitude, né? O que a gente percebe é que existe um círculo vicioso na política, né? E a máquina já está funcionando, já uma engrenagem que a gente sabe que não é o ideal, né? E nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos trocar a direção da maneira como vem sendo conduzido, né? Você acabou de citar aí que o Brasil eu estava ouvindo, né? O Brasil é um país adolescente, né? Nós temos 500 anos, mas é um adolescente mal educado, né? Nessa questão política. Nós precisamos reeducar, nós precisamos vir com cabeças novas, com pessoas que têm comprometimento, né, Donizete? Você acabou também de citar que nós vamos ter sérios problemas econômicos, né? E assim, eu penso que o próximo gestor aí que vem assumir a cidade vai ter um compromisso muito forte, Donizete, na relação de compra, né, de licitações. Eu entendo que o maior desperdício do dinheiro público está relacionado nessa área. Eu, como empresário, a gente sabe que o segredo da venda está na compra. Você precisa comprar bem para você vender bem. Então, o Sérgio Coutinho, você é um jovem ainda, né? Você ainda não teve uma experiência no legislativo e nem no executivo. E você fala em relação à questão da não utilização aí de pessoas que já fazem parte do cenário. Como conduzir aí uma prefeitura com todo mundo jovem, com todo mundo inexperiente? Não, Donizete, a questão é cargo eletivo, né? Nós estamos renovando a questão dos cargos eletivos. Na administração pública, nada impede da gente, de repente, contratar por competência, né? E isso é um dos critérios que o Patriota também está utilizando, né? Nós estamos vindo com a estrutura enxuta, sem coligação partidária, porque nós sabemos que toda coligação partidária existe um acordo por trás, trocas de favores, né? Então nós estamos vindo com uma coluna reta justamente para isso, para a gente ter autonomia, liberdade, para poder discutir, conversar com pessoas técnicas, trazer pessoas da área para serem gestores, né? E outro ponto também que a gente acredita muito é na questão e isso não é da boca para fora não, Donizete, realmente é um pensamento do Patriota de valorizar o servidor público, porque são eles que tocam a máquina. Quem conhece, quem está dentro da máquina há 15 anos, 20 anos, são eles. Então, a gente pensa muito nessa questão de dar oportunidade para o servidor público, valorizar esse pessoal, porque eles conhecem o processo, eles conhecem a máquina, eles sabem exatamente quais são os problemas e as soluções. O que nós precisamos ter é responsabilidade, volto a falar nessa palavra, para colocar as pessoas certas no lugar certo. Hoje conversando com o Sérgio Coutinho, empresário Sérgio Coutinho, o mais conhecido também como Foguinho, né? Hoje que é do Patriota, falando conosco no Jornal da Mensagem. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já para a gente bater um papo ainda mais com o Sérgio Coutinho aqui no nosso Jornal da Mensagem. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 39 minutos, 8h39. Deixa eu só dar um recado aqui. Ontem a gente passou a informação que o leve ali próximo do SESI estava cheio, né? E está cheio de madeira para todo lado, né? Tem muita madeira ali. E o perigo, logicamente, é alguém chegar ali e atear fogo nesse leve na subidinha do SESI. Nós entramos em contato com a Prefeitura ontem e a Secretaria de Comunicação nos informou que a Secretaria de Meio Ambiente já notificou a empresa ambiental para retirar todo o excesso de material do leve Elza Maria, próximo ao SESI. Então, portanto, a gente já foi notificada a empresa e precisa retirar mesmo. Tem muita madeira mesmo, está dando a impressão de que ali virou um lixódromo, né? Ou seja, ali é um leve, é um local de entrega voluntária. Então está parecendo um lixódromo. Então tem que retirar essas madeiras dali, porque já sabe, né? As pessoas chegam ali
e ateiam fogo. Conosco hoje o pré-candidato a prefeito pelo Patriota aqui de Jacareí, o empresário Sérgio Coutinho, né? O Foguinho, que está conosco no Jornal da Mensagem. Foguinho, em relação à condução, você citou aí o ex-prefeito e o atual prefeito em relação aí já à disputa política, e você citou a questão de uma condução errada. Qual que é a tua avaliação em relação à condução do prefeito Isaías Santana nessa inibição do crescimento da pandemia aqui em Jacareí? Como é que você tem avaliado todas as ações tomadas pelo prefeito Isaías? Ao prefeito, né? Eu digo que em relação ao poder público no geral. Falta objetivo nas informações, né? Nós vimos aí, abriram as portas do Brasil no Carnaval, 15 milhões de pessoas vieram para o Brasil, né? Trouxeram para dentro do país, trouxeram ou ajudaram, contribuíram para aumentar, né, a pandemia, e logo em seguida houve um pânico na população, né? Isolamento, na minha opinião, essa é a minha opinião, eu acho que foi uma decisão tomada adiantada, né? Eu acho que deveriam primeiro informar a população, mas com responsabilidade, com transparência, né? Nas questões de cuidados, né? Uso de máscaras, álcool em gel, e de acordo com que a curva ela fosse aumentando, o isolamento seria progressivo, mas parece que fizeram o caminho inverso, né, Donizete? Colocaram todo mundo dentro de casa e agora começam a soltar, a liberar, porque apertou, né? Diminuiu-se a arrecadação, e a gente sabe que existe um problema além da crise sanitária, uma crise econômica, e então, assim, não é nem questão das decisões do prefeito, mas do poder público no geral, e principalmente no estado de São Paulo, né? Decisões autoritárias, e eu acho que faltou um pouco mais de sensibilidade, né, Donizete, nessa questão. É uma situação muito complicada. A sua expectativa é que isso possa ser liberado o mais rápido possível também, né, como empresário, né, Sérgio? Com responsabilidade, Donizete, né? A gente também não pode agora querer, na afobação aí, tomar mais decisões erradas, né? Então, nós já estamos no meio da pandemia, você citou há pouco que a curva só sobe, né? Então, se for para liberar agora abertura, flexibilizar e gerar um problema maior, e seja repensado, né? Eu acredito que o mais importante, a gente escuta muito isso, né? É engraçado, eu fico pensando aqui, eu vejo os nossos representantes aí, gestores aí, dizendo que eles estão muito preocupados com a saúde da população, né? Mas a gente não via isso até o final do ano passado, né? Até o início do ano a gente não via isso. Muitas pessoas morrendo em fila de hospital, né? Precisando de exame e marcando aí um ano e meio depois. É um absurdo. E agora estão se aproveitando dessa questão aí, dessa crise sanitária, dessa pandemia, para dizer que estão preocupados com a saúde da população. Donizete, lamentável, né? A gente esperava uma outra postura, né? Acho que o momento era de deixar essa briga política de lado e realmente focar e pensar na população. Mas a gente não está vendo isso. Aí agora sim eu vou citar aí algumas ações do prefeito que pediu isolamento horizontal, mas colocou comissionados na rua para fazer arrecadação de alimento, né? Para distribuir alimentos na comunidade. Eu acho que isso deveria ser feito pela assistência social, né, junto com a sanitária da cidade aí, e outras coisas mais que a gente está vendo, uma incoerência muito grande. Sérgio Coutinho, tem algumas perguntas chegando aqui. A gente sabe que é uma eleição municipal, mas tudo que envolve a questão de Brasília também respinga aqui em relação, principalmente, num debate político. Isso é inevitável, né? Qual que é a relação do Patriota com o presidente da República, Jair Bolsonaro? E se você não teme algumas ações do presidente da República sejam respingadas aí na sua campanha?
A relação do patriota com o presidente é muito boa, né? Eu, inclusive, assisti uma live do nosso presidente nacional, Adilson Barroso, há 2 dias atrás, que deixou claro que o patriota está muito bem alinhado com o presidente, até porque, Donizete, nós temos que acreditar, né? A briga política, a eleição acabou. Nós temos um presidente eleito com 57 milhões de votos, né? Então, se a gente não apostar no presidente, não acreditar no presidente, não torcer para que o país retome o crescimento, isso é uma insanidade, né? Você torcer contra, isso não existe, né? Em relação às decisões do presidente, respingar aqui no Patriotas, eu não vejo dessa maneira, Doni, porque nós temos uma estrutura aqui em Jacareí, né? Nós estamos pensando a política local. E quem sou eu para responder sobre as decisões, né? Ou, de repente, as tomadas de decisões do prefeito, do presidente. Então, mas assim, o Patriota tem um relacionamento muito bom, o presidente nacional, Adilson Barroso, tem um relacionamento muito bom com o presidente, e como patriota nós estamos fazendo a nossa parte, de acreditar e apostar que o país vai retomar o crescimento, o país vai tomar a rédea aí, e que tudo vai se normalizar. Sérgio, vocês entendem então que o Patriota pode ser uma terceira via nas eleições municipais em Jacareí? Essa é a nossa ideia, né, Donizete? Dá para a população essa outra opção, sair dessa polarização, essa alternância de poder, de 2 grupos políticos que há muito tempo vem administrando a cidade, né? E dentro desses 2 grupos políticos saindo algumas ramificações. A gente percebe que os outros pré-candidatos que estão aí disputando as eleições são pessoas que saíram de dentro dessas 2 estruturas, né? Então, nada vai mudar, ou pouco vai mudar, se a cidade não decidir tomar um outro rumo. Então, o Patriota, eu acredito que junto com mais algum partido, aí 1 ou 2 partidos, também vão se apresentar como opção, seriam o diferente, né? Do resto, a gente sabe que é a mesma coisa, não vai mudar nada, a gente sabe que as pessoas que estão compondo essas estruturas já tiveram ligada a esses 2 grupos políticos. E detalhe, tá, Doni? Quando a gente fala assim que nós não trouxemos, nós não queremos coligar, isso não quer dizer que não existam pessoas boas em outros partidos. Existem sim valores individuais. Nós temos amigos que participam de outros grupos políticos, mas a gente entende que não é interessante para o Patriota trazer para dentro do nosso projeto uma estrutura num todo, né? Mas deixar claro aqui que nós sabemos que tem pessoas, reconhecemos que tem pessoas de valores também em outros projetos políticos aí, tá? Tá, ok. Sérgio Coutinho, também conhecido como Foguinho, pré-candidato a prefeito de Jacareí pelo Patriota aqui de Jacareí. Tem 44 anos, Foguinho? 44, Doni. É novinho, tá novo ainda, né? Tem muita lenha para queimar ainda, né? Tem. Vamos aprender muito, vamos crescer muito juntos aí. O mais importante é ter essa cabeça aberta, né? Reconhecer as limitações e entender que nós precisamos de grupo, né, Doni? Sozinho ninguém faz nada, ninguém chega a lugar algum. Aproveitando aqui rapidinho o gancho, de agradecer o meu grupo político aí, a executiva do partido, as lideranças do partido, os pré-candidatos. Nós estamos fazendo reunião online aí diretamente, discutindo as pastas, discutindo os assuntos, né, Doni? E assim, eu digo sempre no grupo que aqui ninguém é melhor que ninguém. Eu posso ser melhor que você em alguma coisa, você é melhor do que eu em outra, e nós vamos trocando ideia, vamos agregando e vamos crescendo junto. Grande abraço, obrigado pela sua participação conosco e sucesso, hein? Obrigado, Doni. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aí. Bom dia, bom feriado a todos aí. Bom dia. Obrigado aí pela participação do Sérgio Coutinho, né? O Foguinho participando conosco, pré-candidato a prefeito de Jacareí pelo Patriota, né? Então aí os partidos já começam a escolher aí os seus pré-candidatos e, logicamente, já colocar os nomes nas ruas também. Vamos ao intervalo, Robinho? Buim, já voltamos com muito mais informação. O Luiz de Oliveira já está conosco. Daqui a pouco o Luiz de Oliveira vem para trazer um balancete de tudo que vai acontecer neste final de semana. Até já.
Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h53. Esporte. Alô, Luiz de Oliveira, chega mais. Voltamos a falar de esporte nessa segunda edição dentro do nosso Jornal da Mensagem para dizer que Corinthians já reduziu 25% do salário dos jogadores e também dos funcionários. Agora quer aumentar essa redução para 50%. Fagner, o lateral direito, foi o primeiro a chiar, dizendo que isso já está sendo uma invasão à privacidade, ao ganho do jogador. Só lembrando que o salário dele beira a casa do R$1 milhão só. Ele então disse que é uma coisa para se conversar, não é para se impor assim não. Vejam só, o Corinthians com 3 salários atrasados, não está conseguindo, alguns patrocinadores já se retiraram, não está conseguindo renovar o rol de patrocinadores e ainda fala em Jô, fala no lateral Marcinho do Botafogo Carioca e também do Alex Teixeira, que está lá pelo mundo afora, repatriar esse jogador. Não estou entendendo o que está passando pela cabeça, né, da diretoria do Corinthians. Devendo tanto, saiu o Wagner Love e deveria aproveitar essa chance, economizar quase R$1 milhão para poder sanear as suas dívidas. Entretanto, pensa de trazer o Jô. Alguma coisa definitivamente está errado nesse reino do mosqueteiro. E a Fórmula 1, hein, meu caro Doni e amigos do jornal? Impasse total para 2021, já que praticamente 2020 tudo indica que está perdido o calendário da Fórmula 1, os grandes prêmios. Esse 2020 praticamente entende-se que está perdido. Então pensa-se em 2021, só que tem um problema. 2020 vence o contrato, né, da organização, do detentor, né, do poder econômico da Fórmula 1, vence o contrato com Interlagos, com a cidade de São Paulo, agora em 2020. E a renovação, como é que fica? Agora, esse grande impasse. Por quê? O Rio acenou com a possibilidade de levar a Fórmula 1 para o mundo carioca. Só que tem um detalhe. O Rio está com um dinheiro em torno de 350 milhões de dólares para fazer os investimentos. E o chato e desagradável é o seguinte, que esses 350 milhões de dólares que o Rio de Janeiro acena para a Fórmula 1 e outras coisas mais, é um dinheiro que é do investimento, da iniciação do esporte. Não é para investir num esporte tão profissional, tão financeiro, né, com alto valor, poder e valor, que é a Fórmula 1. É para investir na base, investir na formulação dos esportes, enfim, fazer um novo esportista, não para vencer mais. Enquanto o Rio de Janeiro se diz com o dinheiro na mão, São Paulo tem a pista, tem Interlagos, mas não tem dinheiro. Um tem o Interlagos, a pista montada, prontinha, mas não tem dinheiro. O outro tem dinheiro, mas não tem a pista, que é o caso do Rio de Janeiro. Está aí o impasse aí. E também existe o detalhe, né, que a Globo, a TV Globo, né, que transmite, detém aí a posse da transmissão da Fórmula 1, não está mais interessada em continuar na transmissão da Fórmula 1 nos grandes prêmios. Por quê? Porque agora ela não tem, o automobilismo brasileiro não tem um representante um representante de expressão na categoria. E isso tem perdido audiência, patrocinadores estão tentando aí sair também desses patrocínios, porque não tem retorno de audiência. E a Globo pensa em sair. Um dos problemas também para a Fórmula 1 no Brasil. Tudo indica que a Fórmula pode sair do Brasil até as coisas se estabilizarem. Vamos aguardar o que vai acontecer, meu caro dono, hein? E já falamos que o Wagner Love foi embora e o Corinthians, no lugar de aproveitar dinheiro, está aí querendo fazer contratações. E a Federação Paulista ontem, nessa quarta-feira, fez uma reunião com os 16 clubes lá e acabou desautorizando
pedindo para que a equipe do Bragantino pare de treinar, porque o pacto existe e a federação agora foi para cima da equipe do Red Bull lá, do Bragantino lá, e mandou, não pediu não foi nada amistoso não, é ordem mesmo, não pode mais continuar treinando, porque até a federação receber autorização, né, do governo do estado enquanto voltar às atividades, a federação então está tudo parado. Disse que dia 15, uma próxima segunda-feira, os clubes podem ir lá fazer os testes de coronavírus, mas jamais reunir, aglomerar, jamais principiar qualquer treinamento. Não. Quando voltar, volta todo mundo. Pelo menos a federação tomou uma atitude nesse caso aí e vamos aguardar. Edivar Simões, meu caro Doni, que você tanto conhece e já fez entrevistas com ele, o armador do basquete do Brasil, de São José e do Trianon também, de tantos clubes pelo Brasil afora, medalha olímpica em 64, né? Tem 3 Olimpíadas de participação, 64, 68 e 72, multicampeão, né? Título brasileiro em 81 como técnico do São José e agora com 77 anos foi escolhido, meu caro Doni, amigos do Jornal da Mensagem, foi escolhido como o maior atleta do Vale do Paraíba de todos os tempos. Gostei da eleição, né, da escolha. De fato, Edivar Simões é o grande representante, o grande atleta de todos os tempos no esporte do Vale do Paraíba. Ele concorreu com o Zito, olha só, João do Pulo e até o Gabriel Medina, mas o Edivar, pela sua história, pelo seu trabalho dentro do esporte brasileiro, levou esse troféu de o melhor do Vale do Paraíba de todos os tempos nessa eleição, meu caro Doni, amigos do Jornal da Mensagem, que a todos tenham um bom dia e um excelente Corpus Christi. Vamos viver o corpo e sangue de Jesus Cristo nessa quinta-feira, meu caro Doni. Valeu, Luiz. Obrigado aí pela sua participação aí. Um bom feriado para você, uma ótima quinta-feira para você também. Vamos às últimas informações de hoje para destacar então que a Febraban confirmou que hoje, né, os bancos não vão atender, hein? Não haverá atendimento bancário na data de hoje de Corpus Christi. Então, portanto, aí não haverá atendimento bancário. Em relação ao comércio aqui de Jacareí, segundo o Sincomércio, foi feita uma reunião ontem com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o comércio de Jacareí poderá abrir hoje a partir das 2h da tarde aqui em Jacareí. Também para destacar que ontem à noite o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele anunciou a recriação de Ministério das Comunicações com o deputado genro do Silvio Santos como ministro, né? O presidente da República, o Jair Bolsonaro, anunciou então a recriação do Ministério das Comunicações. A pasta será desmembrada do Ministério de Ciência e Tecnologia e será ocupada pelo deputado Fábio Faria, do PSD. O parlamentar é genro de Silvio Santos, dono do SBT. Segundo a nota, a mudança se dará sem nenhum aumento de despesa. Criado em 67, o Ministério das Comunicações foi extinto em maio de 2016, logo que o presidente Michel Temer assumiu o governo, quando foi incorporada a pasta de Ciência e Tecnologia. 9h mais 1 minuto, fechamos o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de quinta-feira. E para destacar que hoje nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, nós celebramos então a nossa Eucaristia. A nossa Eucaristia, que é o próprio sacrifício do corpo e do sangue de Jesus. É o banquete de Deus, onde ele reparte o pão e o vinho, representado pela hóstia, e relembrando o momento que Jesus o fez com seus apóstolos. E cada indivíduo tem o direito de fazer a comunhão. Antes da comunhão, as pessoas têm que estar livres dos seus, logicamente, dos seus pecados, fazendo a confissão para um padre. Então hoje a gente celebra a nossa Eucaristia, que é o banquete de Deus. É o nosso alimento diário, nosso alimento constante. Ótima quinta-feira a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.